Olá, estaremos refletindo em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu grifei ali a palavra planos e a palavra propósito. E, portanto, nós vamos estar refletindo da seguinte maneira, que planos é aquilo que nós fazemos, humanamente falando. Fazemos planos. É errado fazer planos? Absolutamente não. É corretíssimo. Fazer planos é uma coisa boa. Mas temos que considerar que o que prevalece não são os nossos planos, por melhores que eles sejam, por mais bem organizados e fundamentados que eles sejam. A palavra diz lá em Provérbios, acabamos de ler, que o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, os planos é a nossa parte, digamos assim, aquilo que nós fazemos, muito embora na palavra de Deus, muitas das vezes aparece a palavra plano com sentido de propósito também. Os planos que Deus tem para nós, porque Ele tem planos também para nós. Mas aqui o que eu quero enfatizar é planos e propósito. E no meio existe o quê? O processo. Né? 3 P's muitíssimo importantes nas nossas vidas que temos que considerar. O que são planos, o que são propósitos e, no meio, o processo. E o que seria o processo? É o homem, eu e você, trabalhando em parceria com Deus, com o soberano, com o todo-poderoso. E de que maneira Deus nos capacita a perceber o seu propósito, portanto, dentro desse processo? Como é que qual é a parceria de Deus conosco? Deus, ele nos dá ferramentas. Deus nos dá ferramentas para, durante aquilo que nós chamamos o processo, que é o que? A nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida aqui. E nesse processo ele vai nos dar uma ferramenta poderosíssima, que é a sua palavra. Gente, não existe coisa mais poderosa, mais importante nas nossas vidas do que a palavra de Deus. A própria palavra fala acerca da palavra que ela é espada de 2 gumes e ela é poderosa, é apta para fazer separação entre alma e espírito. É coisa muito profunda, separar alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos mais profundos dos corações. Essa é a definição da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, até porque Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, cheios das promessas de Deus, nós vamos estar falando as promessas de Deus. Nós vamos estar chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem, por meio da palavra de Deus. Então, isso tem muito poder. Há poder nas nossas palavras. E quando nós usamos a palavra de Deus, este poder, aí é que ele torna-se mesmo poderoso, né? Poder poderoso. É uma redundância. Mas quando nós recebemos a palavra, ouvimos a palavra, recebemos no nosso coração, Deus vai estar o quê? Trazendo revelação. E vai estar falando conosco e mostrando para nós o chamado que ele tem. E às vezes as pessoas pensam que só tem chamado aquele que foi chamado para pregar, para ser pastor, para ser evangelista, para ser missionário. Não, gente, cada ser humano veio a este mundo e está aqui no planeta Terra, tem um chamado, tem o quê? Uma missão, né? E isso, portanto, é o quê? É o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E é uma coisa assim libertadora quando nós entendemos esse propósito de Deus. Tudo ganha
mais sentido quando entendemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero chamar a atenção de vocês para um autor, um escritor, neurologista, psiquiatra, filósofo e escritor, Viktor Frankl. Ele era, portanto, um austríaco, né, judeu austríaco, e ele foi levado aos campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele sobreviveu, né, àquela situação que nós já temos ouvido falar, temos conhecimento através de leitura, através de filmes, que foi uma coisa horrível, né? O que se passou nesses campos de concentração. E esse Viktor Frankl, ele sobreviveu, esse neurologista, esse psiquiatra. E depois de ter saído, depois que terminou ali a guerra e tudo mais, ele escreveu um livro chamado O Homem em Busca de Significado. E a conclusão que ele relata nesse livro é que aquelas pessoas que encontravam significado na vida, ou seja, propósito nas suas vidas, essas pessoas sobreviviam. Ele foi um dos que sobreviveu, porque ele tinha muito claro diante dele o propósito de Deus na sua vida. Então, é muito importante nós sabermos o propósito que Deus tem para a nossa vida, para as nossas vidas aqui. E encontrar esse significado, esse propósito, significa entender o que Jesus veio fazer, né? E aquilo que Jesus realiza em nós, porque é Ele que dá sentido à nossa vida, é Jesus, o único que pode trazer para as nossas vidas propósito e significado. E Jesus disse, essa palavra é muito conhecida, muito básica e muito profunda, fundamental, né? E se nós construirmos a nossa vida num forte, num firme alicerce, aquilo que nós construímos vai prevalecer, vai ficar. E, portanto, Jesus, em João 14:6, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Jesus, quando disse que ele é o caminho, ele quis dizer, olha, eu sou o caminho que te leva de volta ao Pai. Aí vem à nossa mente a parábola do filho pródigo, que o próprio Jesus contou essa parábola para explicar essa trajetória, esse caminho, né? O filho que decidiu pedir ao pai a sua parte na herança e saiu pelo mundo a gastar e a viver de qualquer maneira, a esbanjar o dinheiro e a se corromper em tudo. Esse filho caiu em si. Ele disse, estou comendo comida de porcos. Estou comendo comida de porcos. Quando, na casa do meu pai, até os empregados comem com fartura. Né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E é isso que cada ser humano precisa fazer, cair em si. Cair em si. E o cair em si aí, depois ele diz, levantar-me-ei. Você cai para refletir, mas você levanta, porque você está determinado a escolher voltar. Amém? Então, o filho pródigo, ele caiu em si, ele refletiu e ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Decisão, escolha. Então, nós temos isso, Jesus disse, eu sou o caminho. Aquele filho pródigo, ele percorreu o caminho de volta à casa do pai. E é esse o caminho que cada ser humano precisa percorrer, né? Um encontro com Jesus, um reencontro com a sua identidade e retornar à casa do pai, né? Retornar à casa do pai. E aquele filho, quando retornou à casa do pai, o pai tirou aquelas roupas sujas que ele trazia, aqueles farrapos, e vestiu ele com vestes brancas, vestes de justiça, né? Roupa bonita. E é isso que Deus tem para nós. Ele, quando voltamos para o Pai, Ele perdoa os nossos pecados, né? Ele limpa as nossas vidas.
E a palavra diz que aquele pai fez uma festa para celebrar a volta do filho. Quando uma pessoa abre o seu coração para Jesus, convida Jesus para entrar na sua vida, os céus celebram. A palavra diz que os anjos celebram, os anjos cantam, os anjos dançam. Há uma festa no céu quando um filho volta para a casa do pai. Quem sabe hoje você vai provocar festa no céu, voltando para o Senhor, né? Voltando para o Senhor, para o Pai. E Deus, portanto, o pai colocou vestes naquele filho, o pai colocou um anel no seu dedo, e o anel no dedo significa autoridade, significa, olha, você voltou, e você não vai ser como um empregado, porque a proposta dele é, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer para ele, deixa-me ser como um dos teus servos, um dos teus empregados. Mas não, o pai não ia permitir que o filho fosse empregado. Ele colocou anel, né? Restituiu aquele filho àquela posição de autoridade. É isso que Deus faz conosco. E a outra coisa que o pai fez, colocou sandálias nos seus pés, aqueles pés que estavam machucados, né? por andar longe da presença da casa do pai, os caminhos, né? De pedras, os caminhos tortuosos por onde ele passou e aonde ele foi, ele esteve muito distante. E aqueles pés feridos foram lavados e ganharam sandálias, né? Sandálias novas, calçados novos. É isso que Deus faz com cada um de nós. Ele coloca sandálias, calçado, confortável nos nossos pés, para que nós continuemos a andar na presença dele, e calçado também representa paz, né? Significa paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, as boas notícias de paz, né? E a segunda coisa que Jesus disse, ele disse assim, eu sou também a verdade. Né? Como é importante conhecermos a verdade, verdade sobre Deus e quem nós somos nele, ou seja, a nossa identidade no Pai, né? Não é mais aquela etiqueta que nós recebemos lá na nossa infância dos nossos pais, ou aquelas regras de religião, mas significa o que? Relacionamento agora com Deus, né? E às vezes lá atrás a etiqueta que foi colocada em nós não confere com aquilo que da forma como Deus nos vê. Então nós precisamos conhecer, saber quem Deus é e saber quem nós somos nele, né? Somos filhos, somos agora regenerados, somos restaurados, fazemos parte agora da família, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nova identidade em Cristo. E essa verdade, quando nós temos conhecimento dessa verdade, essa verdade liberta. E Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade que liberta. E a terceira coisa que Jesus disse a respeito dele próprio, que nos ajuda nesse processo, né, de entendermos o propósito de Deus, Jesus disse que ele era a vida. Há duas palavras no grego para a vida. A primeira delas é bios, que significa um período de vida, significa também da onde vem a palavra biologia, né, que é o estudo da vida, né, a vida vegetal, a vida mineral, a vida animal. É vida, é período de vida, é existência aqui. Mas Zoe, ou Zoé, é a vida que vem de Deus, a vida derivada de Deus. E é vida eterna. É quando o Espírito Santo de Deus se conecta com o meu espírito, com o seu espírito, e gera em nós uma nova criatura. E aí, portanto, nós nascemos de novo. E essa vida agora que nós temos é a vida eterna.
já começou a vida eterna, porque a vida eterna não começa quando essa vida aqui cessa, não, ela começa quando eu e você cremos em Jesus. E, portanto, quando o bios, né, que é a vida, que é o período de vida, acaba aqui, e essa carne volta ao pó, como diz a palavra, né, da onde veio, volta ao pó. Mas a vida eterna, portanto, Zoe, vai continuar. E agora flui para uma vida que nunca mais vai terminar, né? Uma vida na presença de Deus, a vida eterna. Mas é tão maravilhoso entendermos que essa vida eterna nós já estamos a desfrutar. Só que, como estamos limitados por essa vida bios, por essa carne, passamos por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por crises, como essa que estamos enfrentando agora. Mas o que faz a grande diferença é termos essa vida, Zoe, dentro de nós, que é a vida derivada de Deus, a vida que Jesus veio e pagou um preço para que nós tivéssemos acesso a essa vida. Ele morreu por mim e por você, para que em nele nós tenhamos a vida eterna. Essa é a boa notícia, esse é o evangelho que toda criatura precisa ouvir. Então, o meu desafio, né, para cada um de nós nesse momento é que nós possamos abrir os nossos corações e fazer aceitar esse desafio, né, de entrarmos nesse processo e sermos um parceiro de Deus através da palavra, através da revelação, da operação do Espírito Santo de nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e sermos guiados por Ele, para compreendermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E quando descobrimos esse propósito, a nossa vida avança. Quando descobrimos esse propósito, nós temos confiança em Deus, nós descansamos nele, nós tomamos posse nas promessas que ele tem para nós. Então, nós vamos orar, né? E pedir a Deus e voltarmos o nosso olhar para o nosso Deus, que Ele, né, é o autor da vida. Nós queremos encontrar o caminho, e quando encontramos o caminho, que é Jesus, nós queremos andar nesse caminho. Né? Não é só encontrar o caminho, mas é encontrar e andar nesse caminho que é Jesus. Nós queremos, Pai, conhecer a verdade e queremos crer nela. Não é só conhecer, mas é conhecer e crer nela. E nós queremos morrer para o nosso eu, para bios, e abraçar Zoe, que é a vida que emana do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, nos ajude, Senhor, a entrarmos nessa parceria contigo, ó Deus, nesse processo que ó Deus, que vem às nossas vidas através da tua palavra, através do chamado que o Senhor tem para nós, da revelação do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, possamos entender o propósito que o Senhor tem para nós. E conhecendo, ó Deus, esse propósito, ó Pai, nós queremos andar nele e nós queremos te servir e fazer a tua vontade. Portanto, ó Deus, aplica esta palavra aos nossos corações, no santo nome de Jesus. Amém.